aí, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos. Vim aqui fazer um vídeo que me pedem muito ainda, né? Apesar de eu já ter ido embora de Dubai já faz mais ou menos uns 3 anos. Antes de começar esse vídeo, eu quero deixar claro duas coisas. A primeira é que eu não me arrependo de nenhuma forma da minha experiência que eu tive lá. Eu sou muito grata a Dubai, aos Emirados Árabes Unidos, por ter aberto as portas pra mim, por eu ter me permitido viver tantas experiências maravilhosas. Então, de maneira alguma, eu quero, contando as minhas experiências aqui, desrespeitar alguma cultura ou dizer que um lugar é melhor que o outro. Então tudo que eu falar aqui vai ter, obviamente, as minhas lentes das minhas vivências muito pessoais, muito particulares. Se tem uma coisa que eu aprendi muito nesse lugar que eu trabalhei, é saber respeitar, é saber honrar, é saber admirar toda essa diversidade que a gente tem no mundo inteiro. Afinal de contas, Dubai é um mini mundo, né? A empresa que eu trabalhava tinha mais de 110 nacionalidades diferentes. Mas enfim, eu vim falar aqui da minha experiência como brasileira mulher vivendo no Oriente Médio. Eu separei algumas perguntas para responder aqui, que são as perguntas mais frequentes que eu recebo relacionadas a esse tema, mas antes disso eu preciso deixar uma coisa muito clara aqui. Dubai não é um país. Dubai faz parte de 7 emirados que são os chamados Emirados Árabes Unidos, que aí sim é o país. E como eu também já disse, apesar da cidade, né, do Emirado Dubai ser muito rico, muito diverso, ter pessoas do mundo inteiro, existe uma maioria populacional ali, obviamente, de árabes, tem também muito indiano, muito paquistanês, muito Bangladesh, acho que é bangladeshiano, Bangladesh. Enfim, tem várias outras nacionalidades, tem bastante brasileiro, inclusive. Então a maioria dessas culturas estão ali entre Oriente Médio, Ásia, que são culturas completamente diferentes da minha e da sua, provavelmente está assistindo esse vídeo. E isso por si só já traz um choque cultural. Mas a gente tem que lembrar que além de tudo isso, Dubai é regido pela religião islâmica. Isso quer dizer que o país segue as regras da religião também. E eu, como residente, indo trabalhar para uma empresa de um porte tão grande, uma das coisas mais importantes que eu tinha que aprender era, obviamente, as regras, né? Como me portar, como falar palavras básicas em árabe, né? Salam aleikum, shukran. A gente tinha um negócio chamado Induction Week, onde eles dão algumas diretrizes para que a gente não fique tão perdido e que a gente também não desrespeite, né, a cultura dos locais. Muito mais por ignorância, por não saber do que de fato algo feito de propósito, né? Então vamos lá. Uma das primeiras perguntas, acho que é a que eu mais recebo, é se a gente precisava usar a abaia. Aqui no Brasil, depois da novela O Clone, a gente ficou conhecendo como burca. Lá eles chamam de abaia. E não, se você é uma mulher ocidental que não segue o islamismo, você não precisa usar a abaia. Inclusive você vê, né, Dubai é uma cidade muito aberta ao turismo, você vê pessoas ali de vestido, de calça, normal, né, como a gente do ocidente também se veste. E você também vai ver muitos árabes, sim, mulheres de abaia. Porém, quando eu fui contratada, eles me colocaram pra morar em Dubai, sim, óbvio, todos os funcionários são residentes lá, mas em um bairro que chama Al Narda, é praticamente no meio do nada. Quando eu cheguei lá, principalmente, né, eu cheguei naquele lugar, aquele lugar era mato ainda, era só areia. E Al Narda é localizado ali entre Dubai e Sharjah, que é um outro emirado, um emirado mais conservador. E aí eu caí de paraquedas. Eles colocaram eu e uma inglesa pra morarmos juntas e a gente chegou no mesmo dia de avião. Então a gente chegou, se conheceu, dormiu porque a gente tava morta e no dia seguinte a gente decidiu que a gente ia, né, tentar colocar uma internet lá, que era o mínimo. E como a gente não tinha começado ainda a Induction Week, a gente simplesmente colocou uma calça jeans e uma blusa. Eu vim fazer esse vídeo com essa blusa de propósito, pra vocês verem exatamente a blusa que eu tava. Eu já tinha, né, uma noção de algumas diretrizes que eles dão pra gente antes de chegar. E pra você ir em alguns lugares, né, mais conservadores, mas na verdade onde os locais mais frequentam, né, onde não são lugares turísticos, o ideal é que você vá pelo menos ou com o joelho tampado ou com o ombro tampado. Nunca os dois à mostra ao mesmo tempo. E o que a gente fez? A gente colocou uma calça jeans, as duas, e eu coloquei uma camiseta, né? Ela colocou uma camiseta mais larga e eu coloquei uma tipo essa, que cobria os meus ombros. Na verdade, ela era um pouco mais comprida, né? Ela era tipo assim. E aí a gente foi lá fazer a nossa internet, que era tipo assim, 2 quarteirões. Só que 2 quarteirões pra lá já era Sharjah, né? Um outro emirado. E quando a gente foi entrar no shoppingzinho, o segurança me barrou. Ele falou, não, você não vai entrar aqui assim. Como eu tava muito nervosa, era tipo o meu segundo dia lá, a inglesa, que fala inglês fluente desde que nasceu, ela começou a falar com ele. Ele falou, não, por que ela não pode entrar? Ele falou, não, ela não pode entrar assim, vestida desse jeito, ela vai ter que entrar naquela salinha. Você vai lá fazer, quando você terminar de fazer, você busca ela e vocês vão embora. E foi tudo tão rápido que eu só fiquei assim, meu Deus do céu, onde que eles vão me levar? O que tá acontecendo? E aí ela falou, não, olha, eu vou
vou, eu já volto. E aí eles me levaram pra uma tal de uma salinha. E eu fiquei lá, sentada na salinha com 2 árabes, falando árabe o tempo inteiro na minha frente. E eles falavam de mim, porque eles olhavam pra mim e falavam. E eu comecei a ficar super tensa, porque eles fecharam a porta, imagina. Eu, segundo dia em Dubai, fechada numa sala com 2 caras, porque ele falou que eu não estava vestida apropriadamente pra entrar naquele lugar. E esse foi o meu primeiro choque cultural, né? Eu vi ali homens de bermuda, eu via homens de camiseta, mostrando muito mais partes do corpo do que eu. E aí eu perguntei pra ele, eu falei, mas ela estava vestida da mesma forma que eu? Ele falou, não, essa parte sua está à mostra. O meu colo estava à mostra. E aí não podia. E eu não sabia. Depois de muito tempo morando lá, eu digo muito tempo mesmo, tipo, depois de 6 meses, eu fui começar a entender de fato que certos comportamentos meus poderiam ser ofensivos àquelas pessoas e você passa a ter uma atenção maior, sabe? Eu já contei em outros vídeos aqui coisas que eu falei pra pessoas árabes, muçulmanas, em voos, né, pra mulheres, onde eu constrangi essas mulheres. Eu achei que eu ia ajudar e eu acabei constrangendo mais ainda essas mulheres, e você só vai entender isso quando você tá imersa naquela cultura. É muito fácil a gente olhar daqui e falar assim, nossa, mas que absurdo, eu ia sair lá de short no calor de 50 graus. Não, não é absurdo. Existe uma linha muito tênue ali entre o você ser você, né, e não deixar de ter os seus costumes brasileiros, e você desrespeitar o outro. Isso é realmente um assunto muito delicado. Mas enfim, aí ela fez a internet, me buscou na salinha, a gente foi embora, a gente acabou dando risada até, apesar de eu ter ficado super tensa, e aí a gente teve a Induction Week e eu comecei a entender melhor as coisas. Inclusive, uma dica aí, se você tá indo morar em Dubai, se você tá indo passear em Dubai, sempre tenha uma canga na sua bolsa. Eu não saía de casa sem um lenço ou sem uma canga, porque nunca se sabe quando você vai precisar entrar em algum lugar e talvez, né, amarrar uma canga pra cobrir o seu joelho ou então colocar um lenço no seu ombro. Inclusive, se você, que nem eu, for morar no Al Narda, que é literalmente no meio do deserto, às vezes assim, andar 2 quarteirões e vir aquela ventania com aquela areia, cobrir com pano, assim, o seu rosto, a sua boca, o seu olho, é, assim, muito importante, tá? Sempre tenha um paninho com vocês. O segundo choque cultural que eu tive por ser mulher lá nos Emirados Árabes foi com os taxistas. Com os taxistas mais conservadores, né, que eram os mais religiosos, aconteceu 2 vezes comigo de eu estar voltando da praia e tá de shorts, deles não pararem pra mim, se recusarem exatamente porque eu estava de shorts. E como eu já disse, em lugares turísticos, na praia, é super permitido você ficar de biquíni, as pessoas vivem uma vida normal lá. Então é muito triste que isso aconteça, né? Eu poderia, por exemplo, ser uma turista, mas enfim, o real problema, na verdade, eram com os taxistas que não eram tão religiosos assim. Porque o que aconteceu algumas vezes comigo era, por exemplo, olhares, né? Você tá sozinha no táxi e eles ficarem olhando no retrovisor para suas pernas, pro seu colo. Era bastante constrangedor, às vezes podia assustar. E também coisas mais sérias que já aconteceram, do tipo, eu tava voltando da praia e o taxista puxar assunto comigo e ele falar, ah, você gosta da praia? E eu, sim, adoro a praia, você nunca vai na praia aqui? Aí ele, não, eu não posso ir na praia. Aí, né, assim, acho que é uma reação quase que natural você virar e perguntar, nossa, por que não? E ele simplesmente vira pra você e fala, porque eu não conseguiria ver uma mulher que nem você de biquíni, eu não ia conseguir me controlar. Nesses momentos, e foram algumas vezes conversas nesse estilo, que assim, chegava a subir um sangue e eu falava, cara, será que vale a pena? Eu simplesmente escolhia fingir que eu não entendi o inglês dele, tipo, pegava o meu telefone e ligava pra minha amiga na hora e ficava falando português com ela, olha, eu tô na rua tal, o táxi é o número tal e o cara acabou de falar isso pra mim. E essa pessoa, do nada, vira pra mim e fala, ah, mas você tem namorado? E quando eu já tava ali há um tempo, eu já entendi que quando a pessoa perguntava isso é porque ela não tava perguntando porque, sei lá, não tem um assunto. Não, ela tava perguntando com segundas intenções. E aí eu respondi que tinha, apesar de eu não ter. Eu falei, não, tenho sim, nossa. Sei lá, você fica até nervosa nessas horas, né? E aí eu pegava o meu celular, pegava o meu fone de ouvido, tentava mostrar pra ele que eu tava querendo escutar uma música e que era pra gente, né, parar de conversar e tal. E aí quando chegou na minha casa e eu fui pegar a minha mala, essa pessoa literalmente pegou no meu rosto e fez assim, tipo, pra me beijar na boca.
Eu não sei explicar pra vocês o que aconteceu. Eu nunca vivi nada desse tipo, nem aqui no Brasil, nem em lugar nenhum. Da pessoa do nada fazer isso e eu fiquei paralisada. Eu literalmente travei, assim. Eu cheguei a pensar em falar alguma coisa pro segurança do meu prédio, né? Porque a gente tinha um segurança em todos os prédios. Mas a única coisa que eu consegui fazer foi afastar ele de mim, falar: você tá louco? O que você tá querendo fazer? Eu gritei com ele no meio da rua, ele se assustou e eu simplesmente não reportei. Eu não reportei pra ninguém porque na época que eu tava morando lá, coisas muito loucas estavam acontecendo. Eu fiquei sabendo do caso de uma estrangeira que morava no Catar, se eu não me engano, e ela tava passando férias em Dubai e ela sofreu um abuso sexual de um colega de trabalho e quando ela foi reportar esse abuso pra polícia, ela foi presa. Eu não vou lembrar exatamente o que foi que a polícia alegou, mas foi algo do tipo que ela teve uma relação sexual fora do casamento. Isso é algo muito sério, já aconteceu com mulheres de engravidarem e não estarem casadas e elas serem presas. E são muitas coisas desse nível, e o mais louco de tudo isso é que a gente só escuta falar, porque lá eles detêm o controle das mídias. Então você só fica sabendo quando você vê veículos de outros países falando sobre isso. Eu não sei explicar o que aconteceu comigo na época, eu simplesmente ficava pensando como que eu iria provar isso, se eu de fato reportasse ele, e o fato de ser a voz de um homem contra a voz de uma mulher. E eu, por ser residente, eu ia ter que responder sobre as leis do país. E eu já sabia, por convívio próprio, assim, de viver naquele lugar, que a palavra dele teria toneladas a mais do que a minha. Entendeu? E eu preferia não arriscar o meu emprego, eu preferia simplesmente não me colocar nessa situação, e sim, eu me arrependo. Quem já acompanha um canal aqui no YouTube que chama Sobrevivendo na Turquia, vocês vão ter uma maior noção disso que eu tô falando. Inclusive, uma das coisas que aconteceram comigo na minha primeira semana lá foi que eu comecei a ver muitas coisas muito erradas, reais, assim, com trabalhadores indianos e do Bangladesh, em situações de vida, assim, que eu não esperaria ver lá, né, em um país que a gente assiste na TV e só vê, né, ouro, prédios gigantescos e muita riqueza. E existe um lado B daquele lugar que eu tentei expor na internet logo que eu cheguei, e uma das minhas colegas de trabalho falou: Carol, apaga isso agora, porque se a empresa pegar ou se o governo pegar, e eles pegam, porque ela já teve colegas que foram demitidos por isso, né, por fazer postagens na internet anti-governo e serem mandados embora. E como eu não queria ir embora na primeira semana, no primeiro mês, obviamente eu apaguei tudo. Aí vocês vão me perguntar: nossa, mas isso quer dizer que não é seguro? Isso quer dizer que não é pra eu ir pra lá como uma mulher sozinha? Não, não é isso que eu quero dizer. Eu sempre me senti muito segura lá, apesar de terem ocorrido esses casos que são raros. Eu não quero colocar medo em vocês, mas eu só quero deixar vocês alertas, né? Assistam o canal Sobrevivendo na Turquia se vocês estão pensando em morar no Oriente Médio. Mas eu queria também deixar claro que as piores histórias e as piores coisas que já aconteceram com comissárias de bordo, com as mulheres nesse mundo da aviação, assim, mulheres que conviveram comigo, elas viveram coisas muito piores em outras regiões, como, por exemplo, Europa, Ásia e principalmente Estados Unidos. A história mais cabulosa que eu já escutei foi em Seattle, nos Estados Unidos. E, assim, não é o lugar. Pessoas ruins vão existir em todos os lugares desse planeta, então é pra gente ficar ligada mesmo. E eu sei que muitas meninas vieram me cobrar naquele meu vídeo onde eu elogio, né, o Sheik de Dubai, porque ele também é dono da empresa aérea que eu trabalhava, e ele sim foi um homem muito generoso durante todo o tempo que eu vivi lá. Todas as regalias que a gente recebia, um salário maravilhoso. Eu não sabia dessa história da princesa Latifa, né, do vídeo que vazou, e ela contou todas as atrocidades que ela vive dentro da família dela. Eu não duvido dela, inclusive eu vou estar sempre do lado da mulher, vou estar sempre do lado da vítima até que se prove o contrário, e diante de tudo que eu já vivi, que eu observava, que eu escutava, tudo que ela fala faz sentido. Pra mim é muito fácil imaginar todo aquele cenário. Eu realmente fico muito triste com toda essa história. Existem, né, lados que a gente nem imagina que existam, não só lá, mas em todos os lugares do mundo, né? Quem assistiu meus vídeos de perrengue de comissária sabe que eu relatei várias coisas sobre o tráfico humano, o tráfico de mulheres, as fábricas de bebês, que acontecem em outros lugares do mundo também. Então a gente tem que ficar sempre muito ligado e se cuidar muito, principalmente, infelizmente, se você for mulher ainda a gente tem que se preocupar em dobro, em quíntuplo, 10 vezes mais do que um homem viajando sozinho. Outra pergunta que eu recebo muito é se eu já me envolvi emocionalmente com um árabe. Sim, eu já me envolvi com 2 árabes. Um deles era Emirati, né? Que é Emirati? É o local dos Emirados Árabes Unidos, a pessoa que morou lá, nasceu lá. Só que ele não era muçulmano, né? Ele era cristão. O outro árabe que eu me envolvi era egípcio e ele sim era muçulmano.
muçulmano. Eu fiquei mais tempo com essa pessoa, foi bastante difícil, porque, de novo, é muito diferente. Lógico que eu não vou generalizar, pra essa pessoa em específico, ele era muito ciumento, pra ele era um absurdo que eu tivesse amigos homens. Era inconcebível, eu cheguei a escutar frases do tipo, por que você precisa ser amigo dele? Eu te dou tudo o que você precisa. E eu fiquei... Oi? Mas isso também varia muito de personalidade para personalidade. Eu tenho amigas que namoraram, eu tenho amigas que casaram com árabes e estão super felizes, são pessoas maravilhosas. Então, pelo amor de Deus, longe de mim querer generalizar, é realmente uma barreira cultural, um choque cultural. Acredito que exista com várias outras culturas também. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo com histórias um pouco pesadas, né? Histórias que eu não me orgulho, que eu gostaria que não tivessem acontecido comigo, mas infelizmente aconteceram. O intuito com esse vídeo é realmente alertar de que um dia, se você for viajar pra lá, você vai estar entrando em outra cultura, você vai estar entrando em um outro universo e a gente precisa ficar ligada sempre, tá bom? Espero que esse vídeo possa ter sido útil pra você. Se você gostou, deixa o seu like, deixa um comentário. Se você tem algum relato também parecido de quando você viajou ou morou no Oriente Médio, deixa aqui o seu relato. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.